E aí galera historiante, beleza? Hoje vamos falar um pouco sobre o rock, esse estilo musical que sempre remete à contestação, liberdade, rebeldia e também, no seu embrião, a luta pela igualdade racial, pois as primeiras bandas de rhythm and blues e jazz que foram o embrião do rock, eles lutaram pela igualdade dentro da mídia norte-americana, uma mídia que se negava a tocar a música dos negros, principalmente nas rádios da região sul. E com o desenvolvimento desse rhythm and blues surgiu o rock, e o rock também foi muito contestado e também sofreu muito com preconceito da sociedade norte-americana. Além de ser a música dos negros, a música de cor era também uma música taxada de lasciva, sensual, libidinosa demais para uma sociedade conservadora. Mas e quando o rock ele deixa de ser esse estilo que luta por essa igualdade racial que está em seu embrião e passa a pregar o neonazismo, o fascismo, o ultraconservadorismo? Podemos destacar inicialmente o surgimento de um partido político no Reino Unido, que foi a Frente Nacional Britânica, um partido político que foi muito popular na década de 1970 e que pregava o ultranacionalismo, o fascismo e até mesmo a contestação contra o Holocausto contra os judeus. Esse partido político formou o chamado Punk Front. O punk rock, que era muito popular na Inglaterra, ele veio a também ser utilizado como uma arma dentro desse partido político. Esse Punk Front ele chegou a regimentar muitos membros. Ele teve pouca duração, durou apenas um ano, mas foi o suficiente para suscitar o surgimento dos ideais neonazistas dentro do rock. E só lembrando que os skinheads, que são taxados atualmente de neonazistas, racistas, eles no início eles não tinham nenhuma vertente política, mas que também acabaram sendo arregimentados dentro desses ideais políticos. E ocorreu até mesmo uma cisão dentro desse movimento skinhead, que era o movimento dos apartidários, os que não tinham nenhuma ligação partidária, e que os que acabaram se ligando a essas noções de ultranacionalismo, fascismo e racismo. E com essa evolução veio a surgir nos Estados Unidos, já no início da década de 1980, grupos de rock também voltados a uma vertente neonazista. E falando do início da década de 1980, com essa ida das ideias neonazistas para o rock norte-americano, há também a chegada desses ideais neonazistas no Brasil. No primeiro momento, eles vêm a imbuir esses ideais também no meio dos skinheads. Os skinheads no Brasil também, de início, eles não tinham nenhuma vertente política. Eles lutavam, na verdade, contra os partidos políticos, contra o militarismo, mas eles acabaram se dividindo e muitos deles acabaram assumindo essas ideias neonazistas. E no Brasil, só lembrando que no Brasil os skinheads são conhecidos como carecas, e eles acabaram ampliando esses ideais e tendo maiores ligações com o integralismo, isso já nos finais da década de 1980. E esses skinheads tinham como estilo musical o punk no Brasil, que também veio a sofrer com influências inglesas do chamado movimento Oi, mas que acabou também vendo a surgir dentro do punk as bandas com ideais neonazistas, que não foram muitas, foram poucas, mas que acabaram muitas vezes fazendo com que o estilo fosse erroneamente ligada a ideais racistas. Muito pelo contrário, o punk rock ele é um movimento que, em sua boa maioria, vem a contestar partidos políticos, vem a contestar o capitalismo, pois as bandas de punk que vêm a pregar esses ideais neonazistas, elas são bem restritas, são poucas, e são muito ligadas exatamente a esse movimento integralista nacional. Nós devemos também lembrar que atualmente na Europa vem surgindo um movimento dentro do heavy metal, que é o chamado black metal nacional socialista, ou seja, bandas de black metal com ideais neonazistas,
que pregam o racismo, o antissemitismo, o ultranacionalismo. E também houve o lamentável caso de Phil Anselmo, que foi o ex-vocalista do Pantera, que fez aquele gesto de saudação nazista e que gritou White Power, que é poder branco em inglês, e veio a suscitar que ele também era um neonazista. E nós vemos atualmente muitos grupos e pessoas ligadas ao rock que acabam se ligando diretamente ao movimento ultraconservador e que muitas vezes vêm a pregar ideais fascistas dentro do rock, que, como lembrado, tem sua essência a luta pela igualdade racial. E aí vocês podem até perguntar, mas essas bandas neonazistas, nazistas, são bandas pequenas que não vão influenciar grandes massas, eles ficam somente no underground. Mas devemos lembrar que a cadela do fascismo está sempre no cio, ou seja, essas bandas pequenas que vêm a pregar o neonazismo, o fascismo, eles podem influenciar a mente de uma pessoa que pode se tornar uma grande pessoa na sociedade, no meio político, no meio intelectual, e isso pode acarretar uma influência maior, mais ampla, como uma bola de neve, uma pequena influência racista e vem a influenciar outra pessoa que já tem um carisma, uma popularidade maior, e aí essa bola de neve acaba se tornando uma grande avalanche e levando parte da população para esses ideais errôneos de nazismo e de racismo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido essa interferência e dê um like aqui nesse vídeo, beleza?